O Novo Testamento é o nome que damos para a segunda grande divisão da Bíblia Sagrada, composto por um total de 27 livros, que estão divididos entre evangelhos, um livro histórico, o livro de Atos dos Apóstolos, são no total de 21 epístolas, 13 paulinas e 8 epístolas chamadas universais, e por fim, o livro da Revelação, o livro do Apocalipse. E esses 27 livros trazem para nós lições preciosas sobre o avivamento que Deus deseja derramar sobre a humanidade. Portanto, seja bem-vindo ao nosso canal para mais uma aula da Escola Dominical. Meus irmãos e amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. É com muita alegria e prazer que estamos aqui mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus. E no vídeo de hoje estaremos falando sobre o tema O Avivamento no Novo Testamento. E este vídeo está embasado na lição de número 3 da revista da CPAD para adultos da Escola Bíblica Dominical. E este vídeo está muito interessante, porque nós vamos aprender muitas coisas aqui sobre os 27 livros do Novo Testamento, e nós vamos fazer uma abordagem aqui, analisando estes livros de maneira introdutória, a partir da perspectiva do tema avivamento. Então fique conosco até o final, porque vai ser uma aula extraordinária. Eu tenho certeza que você vai ser edificado e nós estaremos aprendendo juntos aqui sobre este tema de avivamento no Novo Testamento. Para facilitar o nosso aprendizado, nós vamos aprender aqui em 3 tópicos este tema. No primeiro tópico, nós aprenderemos sobre o avivamento nos evangelhos, olhando de uma maneira panorâmica para cada livro dos 4 evangelhos que nós temos nas Escrituras Sagradas, e estaremos fazendo uma abordagem rápida aqui sobre o que cada um desses livros falam sobre o avivamento. No segundo tópico, nós falaremos sobre o avivamento nos Atos dos Apóstolos, ou seja, estaremos olhando para o livro histórico do Novo Testamento e abordando ali o tema do avivamento, que é muito constante e forte neste livro, e nós estaremos aprendendo aqui principalmente sobre a manifestação, a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, derramando um poderoso avivamento sobre os discípulos da igreja primitiva. E no terceiro tópico, para finalizar, nós estaremos falando sobre o tema o avivamento nas epístolas e no Apocalipse. Nas epístolas, nós vamos fazer 2 abordagens, primeiramente falando das epístolas paulinas, ou seja, aquelas escritas por Paulo, e depois falaremos também sobre as epístolas gerais, que contém autores diversos, como as epístolas escritas por Pedro, por João, a epístola de Tiago, a epístola de Judas e a epístola aos Hebreus. E por fim, estaremos falando também sobre avivamento no livro da Revelação, o livro do Apocalipse. Então fique conosco até o final, que vai ser extraordinário o aprendizado que nós vamos ter juntos aqui, tá bom? Eu gostaria também de pedir para você dar um like neste vídeo, dar um joinha aí, se inscreva no canal, você que ainda não se inscreveu, se você está pela primeira vez aqui, ative o sininho das notificações, compartilhe, traga o seu comentário e vem comigo aprender a palavra de Deus. Tópico de número 1, o avivamento nos evangelhos. Neste primeiro tópico, nós falaremos sobre o tema avivamento com base nos 4 evangelhos que nós temos nas Escrituras Sagradas: Mateus, Marcos, Lucas e João. Desses 4 evangelhos, 3 deles são chamados pelos estudiosos de sinóticos, que significa visão conjunta, e o Evangelho de João, conhecido também como o Evangelho Universal. Vamos começar pelo 4º Evangelho da nossa Bíblia Sagrada, o Evangelho
de João, ou o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Trazendo aqui uma teologia introdutória sobre este Evangelho, para nós compreendermos este tema do avivamento neste maravilhoso Evangelho, o Evangelho segundo João. A primeira informação que nós temos aqui é que o Evangelho de João foi escrito entre os anos 80 e 95 depois de Cristo. Considerando esta data da escrita do Evangelho segundo escreveu João, nós temos aqui o último evangelho a ser escrito, já quase no final do primeiro século da era cristã. Neste momento, é bom considerar que a igreja já está formada e nós temos aqui agora João no final do primeiro século e também próximo ao final da sua vida na terra. Nós temos aqui o evangelho segundo escreveu João. Eu gostaria de trazer aqui a informação para você de que João, diferentemente dos outros evangelistas, escreve para a igreja em geral, ou seja, para todos os cristãos que estão espalhados pelos vastos territórios conquistados e dominados pelo Império Romano. Assim, então, João, ele escreve com um propósito diferente dos demais evangelistas, que é para fazer uma defesa apologética, uma defesa da divindade de Jesus. Ou seja, João escreve para a igreja, por isso que eu chamo este evangelho de evangelho universal, e ele tem como propósito principal mostrar ou provar a divindade de Jesus. Se você olhar o prólogo do Evangelho de João, quando João começa a escrever ali no capítulo 1, versículo 1 do seu Evangelho, dizendo assim que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, você já vê ali que João, ele tem a intenção de provar que Jesus é sim o Filho de Deus, é o Verbo divino, portanto, ele é o próprio Deus, certo? E assim nós temos aqui, no conteúdo da lição, um trecho da mensagem de Jesus, numa conversa, num diálogo com uma mulher samaritana, que está registrado no capítulo 4 do Evangelho de João. E eu gostaria de ler este versículo para você, que está na lição, e que diz assim, em João 4,14: Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então esta frase, esta fala é de Jesus na sua conversa com a mulher samaritana, quando na história diz que Jesus para no poço de Jacó para pedir água para uma mulher enquanto os discípulos foram comprar comida na cidade. E ali aquela mulher estranha Jesus falar com ela, porque ela reconheceu que ele era um judeu e ela era uma mulher samaritana. E João faz questão de explicar que os samaritanos não se comunicavam com os judeus. E Jesus então se auto-revela àquela mulher como o salvador da humanidade, mostrando que aquele que beber da água que ele der, nunca mais terá sede, diferentemente da água que sai do poço de Jacó, que a pessoa bebe e depois volta a ter sede novamente. Então este versículo é o resumo da missão redentora de Jesus, que é preencher o vazio da alma com salvação, sanar as necessidades espirituais e emocionais do ser humano. Ou seja, aqui nós temos um aspecto do avivamento, que é trazer vida para aquele que está morto, para aquele que está sem vida. E é isso que Jesus revela aqui para a mulher samaritana. Então, este é o maior de todos os avivamentos que uma pessoa pode experimentar, ou seja, o novo nascimento, a salvação em Cristo Jesus. No segundo lugar, nós temos aqui o avivamento em Mateus. O evangelho, segundo escreveu Mateus, é o evangelho que foi escrito por volta do ano 60, segundo a visão da maioria dos estudiosos, principalmente os conservadores. E este evangelho é considerado o evangelho do reino, uma vez que, se você ler
o Evangelho de Mateus, grifando aí as vezes que este evangelista cita a palavra reino, reino de Deus ou reino dos céus, você vai perceber que esta expressão aparece mais de 30 vezes no Evangelho de Mateus, destacando então que o tema central deste evangelho é anunciar o reino de Deus através da chegada de Jesus Cristo, o Messias prometido do Antigo Testamento. Eu gostaria também de fazer uma observação aqui. O evangelista Mateus escreve para um público judeu, principalmente, né? Se você olhar o Evangelho de Mateus, você vai perceber que ele é o evangelista que mais faz citações das escrituras hebraicas, ou seja, de textos do Antigo Testamento. E por que ele cita, na maioria das vezes, a expressão "e isto aconteceu para se cumprir as escrituras que diz", e aí ele faz a citação do que diz o Antigo Testamento. E que sentido teria Mateus escrever, por exemplo, para um público gentio que não fosse judeu, citando as escrituras do Antigo Testamento, uma vez que os judeus é quem eram os conhecedores do Antigo Testamento, ou seja, da Bíblia hebraica. Então, Mateus escreve para um público de judeus e o tema, o propósito principal de Mateus é mostrar Jesus como o Messias prometido no Antigo Testamento. Ou seja, em Jesus, as profecias sobre o Messias no Antigo Testamento se cumprem todas nele. Em terceiro lugar, nós temos aqui o avivamento em Marcos, o evangelho que escreveu Marcos. Nós temos aqui Jesus sendo apresentado como servo em 3 aspectos. Primeiro, Jesus ele é apresentado como servo vencedor, aquele que tem poder sobre as forças da natureza, tem poder sobre os demônios, tem poder sobre as enfermidades e tem poder até mesmo sobre a morte. Então Marcos revela Jesus como servo vencedor. Também ele considera o aspecto de Jesus como servo sofredor, que ao meu ver é o tema principal do evangelista Marcos, né? Ele revela Jesus como servo sofredor, o Ebed Yavé no hebraico, aquele que foi revelado pelo profeta Isaías no capítulo de número 53, quando Isaías escreveu sobre o Ebed Yavé, sobre o servo sofredor, aquele que se entregaria como uma ovelha muda aos seus tosqueadores, aquele que nele nenhuma beleza víamos, aquele que foi rejeitado, homem de dores, não tinha aparência nem formosura. Marcos está revelando aqui Jesus como servo sofredor, como cumprimento das escrituras do Antigo Testamento, principalmente Isaías capítulo 53. E o terceiro aspecto aqui de Marcos é revelando Jesus como o servo triunfante, ou seja, aquele que foi morto pelas mãos dos romanos e gentios, mas que ao terceiro dia ressuscitou, ou seja, ele é o servo de Deus que triunfou sobre o sofrimento e sobre a morte, e vivo está para todo sempre. Glórias a Deus nas maiores alturas. E eu quero finalizar aqui sobre o Evangelho de Marcos, dizendo também que Marcos escreve aos Romanos para mostrar, ou com o propósito principal de revelar Jesus como o servo por excelência. E para finalizar este primeiro tópico, nós temos aqui o avivamento em Lucas, ou seja, no Evangelho segundo escreveu Lucas. O Evangelho de Lucas é o evangelho escrito por este médico amado de Paulo, e é o evangelho do Filho do Homem, ou seja, o que se destaca no evangelho escrito por Lucas é que Jesus é o homem perfeito, é aquele que deve receber toda a admiração dos gregos, uma vez que os gregos admiravam a beleza e a sabedoria humana. E Lucas, o Evangelho de Lucas, então, mostra que, embora Jesus tenha a natureza humana, a sua humanidade é perfeita.
ou seja, ele é o Salvador de todos os homens. E eu quero finalizar aqui dizendo que Lucas é o escritor que escreve para os gregos com o propósito de revelar Jesus como o homem perfeito. E assim, diante desta visão panorâmica e teológica dos 4 evangelhos, nós precisamos finalizar dizendo que Jesus, revelado em João como Deus, revelado em Mateus como o Messias prometido nas páginas do Antigo Testamento, revelado por Marcos como o servo sofredor que triunfou sobre a morte, e revelado por Lucas como o homem perfeito. Então assim Jesus era o avivamento enviado de Deus para salvar a humanidade dos seus pecados. Amém? Tópico de número 2. O avivamento nos Atos dos Apóstolos. Neste segundo tópico, estaremos olhando para o livro de Atos e mostrando que o avivamento chegou até os discípulos através da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, trazendo empoderamento para o grupo de discípulos de Jesus, que a partir deste momento passam a pregar o Evangelho e a difundir a mensagem da chegada do reino de Deus, ao mesmo tempo em que a igreja ia crescendo e o Espírito Santo ia usando a vida dos discípulos, empoderando-os para o serviço cristão. No primeiro ponto aqui nós temos o avivamento na igreja primitiva. É importante a gente contextualizar este momento histórico, lembrando que nos dias dos discípulos de Jesus no primeiro século, a situação religiosa do povo de Israel, do povo judeu, que é o povo que João, o evangelista, fala que Jesus veio para os seus. E quem são os seus ali? Os judeus. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então é importante a gente olhar para o contexto religioso e político daquela época e lembrar que a religiosidade judaica, a religião judaica, estava dividida em vários grupos políticos religiosos, chamados de seitas. Nós tínhamos ali os fariseus e os saduceus, que eram as duas principais seitas, ou os dois principais partidos religiosos dos dias de Jesus. Depois nós tínhamos também os essênios, os zelotes, os herodianos e alguns outros grupos menores que faziam parte deste contexto histórico, político e religioso dos dias dos discípulos de Jesus. Nós percebemos que a religiosidade judaica estava vivendo numa grande crise, havia muitos conflitos políticos e religiosos. Os fariseus e os saduceus, podemos dizer que eram opositores religiosos uns dos outros, cada um tinha uma forma de crer, uma forma de devoção. E então nós temos ali uma grande crise. Jesus, por exemplo, destaca a hipocrisia dos fariseus, deste grupo chamado fariseus, e o ceticismo dos saduceus em muitas questões teológicas. Então nós temos uma crise religiosa instalada no mundo judaico. E uma vez que o cristianismo surgiu do judaísmo, porque Jesus e os seus discípulos eram judeus por nacionalidade, nós vemos que havia a necessidade de um mundo religioso daquela época experimentar um verdadeiro, um poderoso avivamento vindo dos céus. E isto foi prometido por Jesus aos seus discípulos, já no Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, em que após a ressurreição de Jesus, ele promete para os discípulos que eles receberiam a promessa de Deus. E que promessa era essa? A promessa de que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne nos últimos dias, fazendo menção da promessa de Deus
Deus feita no livro de Joel, capítulo 2, versículo de número 28. Mas Jesus, ele reafirma esta promessa, e Lucas registra isso no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 5. Olha só o que diz o texto: vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Então nós temos aqui a promessa de um avivamento que há de ser derramada na igreja primitiva, e o cumprimento dessa promessa na vida da igreja seria o maior avivamento na história. Ou seja, foi um dia que ficou marcado na história, que foi o dia em que o Espírito Santo desceu sobre os discípulos de Jesus no dia de Pentecostes, aqueles mesmos que estavam reunidos no cenáculo, orando e aguardando a promessa de Deus. Vale lembrar aqui que o livro de Atos dos Apóstolos precisa ser lido e entendido e interpretado como a continuação do evangelho escrito por Lucas. Ou seja, já é consenso hoje entre estudiosos de várias vertentes teológicas, não só do pentecostalismo, mas de outras vertentes teológicas, que Lucas escreveu um livro em 2 volumes. A saber, Lucas, o Evangelho de Lucas, o primeiro volume, e Atos dos Apóstolos, o segundo volume. E isso é importante porque nos faz entender que quando Lucas registra sobre Jesus ser cheio do Espírito Santo lá no dia do seu batismo, isso significa dizer que este mesmo empoderamento, esta mesma capacitação alcançou a vida de Jesus, também está disponível para nós através da pessoa do Espírito Santo, tá? Então é importante a gente destacar isso daqui. Isto é um conceito teológico muito importante na interpretação do livro de Atos dos Apóstolos e do Evangelho de Lucas. Em segundo lugar, nós temos aqui a descida do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, registrado em Atos 2, é o cumprimento da promessa de Deus, feita mais ou menos no ano de 835 a.C., ou seja, quase 850 anos atrás, e agora chegou o momento do cumprimento desta promessa que ficou registrado no livro do profeta Joel, no capítulo 2, versículos 28 e 29. Texto esse, inclusive, que foi citado pelo apóstolo Pedro no seu sermão logo após o derramamento do Espírito Santo, e no sermão de Pedro ele faz uma aplicação deste texto de Joel, dizendo que o que está acontecendo ali não é embriaguez ao meio-dia, mas sim é cumprimento da promessa de Deus feita por meio do profeta Joel. E esse evento trouxe um avivamento espiritual no nascimento da igreja. A igreja, os discípulos que teriam que enfrentar várias oposições, a oposição judaica, a oposição do Império Romano, precisaria deste empoderamento, precisaria desta capacitação para o serviço cristão, para pregarem com ousadia, com intrepidez, com coragem, para enfrentar os desafios que estavam diante de si. Nós temos aqui o batismo do Espírito Santo no dia de Pentecostes como uma capacitação e o empoderamento para eles cumprirem a grande comissão, ou seja, a missão que a igreja teria, que era de anunciar o evangelho do reino que havia chegado aos homens agora, a saber que em Jesus Cristo a humanidade tem salvação. Em Jesus nós temos os nossos pecados perdoados e agora nós temos acesso ao trono da graça por meio da fé. Então, para pregar o evangelho, é importante a gente destacar que é preciso que a igreja experimente um avivamento vindo dos céus, vindo do alto, através da busca constante e contínua pelo batismo com o Espírito Santo, buscando e desejando os dons espirituais para a edificação da igreja, para que a igreja vá vencendo os desafios que estão expostos diante de nós.
Da mesma forma que a igreja primitiva tinha os seus desafios, a igreja pós-moderna, ou seja, a igreja do século 21, que é a igreja a qual nós pertencemos, também tem os seus desafios grandes e variados para pregar o evangelho. Então, mais do que nunca, nós precisamos deste avivamento, deste derramamento do Espírito Santo, com caráter missiológico, com caráter de capacitação para o serviço da pregação do evangelho. Se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, eu gostaria aqui de estimulá-lo, de aconselhá-lo. Busque, mas busque veementemente, busque desesperadamente pelo batismo com o Espírito Santo, porque Jesus ainda batiza crentes com o seu Santo Espírito a fim de capacitá-los para o serviço cristão. Amém? Tópico de número 3, o avivamento nas epístolas e no Apocalipse. Neste terceiro e último tópico, nós estaremos fazendo também uma abordagem panorâmica das epístolas paulinas e epístolas gerais, assim como também do último livro da Bíblia, o livro da Revelação, o livro do Apocalipse, trazendo aqui um destaque sobre o tema do avivamento nestes textos bíblicos. Então, vamos lá, primeiramente falando sobre as epístolas paulinas. O que são epístolas paulinas? É o termo que nós damos para as epístolas escritas pelo apóstolo Paulo. Ou seja, nós temos na nossa Bíblia 3 epístolas que são reconhecidas como de autoria do apóstolo Paulo. Escreveu 13 das 21 epístolas que nós temos aqui. E nas cartas de Paulo nós temos muito conteúdo para falar também sobre avivamento. Primeiramente, fazendo uma abordagem aqui sobre o personagem Paulo. Foi um perseguidor da igreja que, conforme o livro de Atos dos Apóstolos, teve um encontro com Jesus Cristo a caminho de Damasco, quando ele estava indo prender cristãos naquela cidade. E ali, de perseguidor, o apóstolo Paulo se converte a Jesus Cristo e ele passa a ser agora perseguido, tornando-se pregador, apóstolo e doutor dos gentios, conforme ele mesmo se denomina lá em 2 de Timóteo, capítulo 1, versículo 11. E, não por acaso, este grande apóstolo escreveu 13 das 21 epístolas. Epístolas essa, dentre as 13, algumas escritas para um público coletivo, ou seja, para a igreja instalada em determinadas cidades do Império Romano, e algumas outras cartas escritas para um destinatário em particular, Timóteo, Tito, Filemão. Enfim, nós temos aqui das cartas de Paulo um apelo para que o crente viva cheio do Espírito Santo. Se você ler, por exemplo, Efésios capítulo de número 5, versículo 18, Paulo escreve dizendo assim: não vos embriagueis pelo vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então veja que nas palavras de Paulo nós temos um apelo para que os crentes vivam cheio do Espírito Santo. E aí eu gostaria de fazer um acréscimo ao conteúdo da lição, trazendo um aspecto importante teológico sobre a palavra cheio do Espírito, mostrando que há uma diferença na abordagem que Lucas faz nos seus textos, quando ele usa essa expressão cheio do Espírito, e que Paulo faz e outros escritores nas epístolas. Ou seja, o que eu gostaria de explicar para você é que a expressão cheio do Espírito, ser cheio do Espírito, em Lucas, seja no Evangelho ou seja no livro de Atos, parte de uma perspectiva de um caráter missiológico, ou seja, de um empoderamento através do enchimento do Espírito Santo de Deus, falando em línguas, profetizando, recebendo dons espirituais.
Já nas epístolas, principalmente nas epístolas paulinas, a expressão cheio do Espírito Santo já tem um caráter soteriológico, ou seja, a preocupação de Paulo aqui é com relação à questão moral. Ou seja, aquele que é cheio do Espírito Santo, mesmo que ele seja usado nos dons espirituais, fale em línguas estranhas, mas este enchimento também precisa afetar a sua vida moral. Ou seja, para Lucas, ser cheio do Espírito Santo é receber dons espirituais, é receber o batismo com o Espírito Santo. Para Paulo, ser cheio do Espírito Santo é viver uma vida que seja guiada pelo Espírito e que fique evidente o fruto do Espírito na vida desta pessoa, para que esta pessoa viva uma vida moral de acordo com a vontade de Deus. Nós temos aqui tantos textos de Lucas como as epístolas paulinas se complementando para nos ensinar o que é ser cheio do Espírito Santo. Resumindo, ser cheio do Espírito Santo tem um caráter missiológico, ou seja, visa empoderar o crente, capacitá-lo para o serviço através de dons espirituais e batismo com o Espírito Santo. E na perspectiva paulina, ser cheio do Espírito Santo tem um caráter soteriológico, ou seja, transformando a vida daquele crente a fim de que ele viva uma vida moral de acordo com a vontade de Deus, tá bom? E isto sim é um avivamento completo. É quando o crente, ele recebe tanto os dons espirituais quanto também ele é cheio do fruto do Espírito sobre a sua vida, dando bom testemunho do Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Em segundo lugar, nós temos aqui o avivamento nas epístolas gerais, ou também chamadas de universais. São 8 no total estas epístolas que foram escritas por escritores variados, como por exemplo Pedro escreveu 2 epístolas, João escreveu 3 epístolas, Judas escreveu uma, Tiago escreveu uma, e uma é de escritor anônimo, que é a epístola aos Hebreus. Alguns atribuem até mesmo a Paulo, mas nós não temos certeza e não podemos afirmar que foi Paulo que escreveu a epístola aos Hebreus. Com relação à autoria da epístola aos Hebreus, eu fico com a posição de Orígenes, um dos pais apostólicos, que escreveu dizendo que só Deus sabe quem é o verdadeiro escritor da epístola aos Hebreus. Mas vamos lá. Bom, nas epístolas gerais, nós temos a revelação da supremacia de Cristo em todas as esferas da vida, né? O valor da fé e da salvação, acompanhado das boas obras, das quais Tiago fala muito sobre isso, o valor da santificação e do amor de Deus derramado nos corações dos salvos. E estes princípios apontam para uma vida avivada de um crente, ou seja, o crente que vive um verdadeiro avivamento não busca somente dons espirituais, mas busca também viver uma vida de santificação, uma vida de serviço, uma vida de moralidade plena, uma vida de obediência à palavra de Deus, reconhecendo Cristo como supremo Senhor e Salvador da sua alma. E para terminar, vamos falar aqui do livro do Apocalipse. Bom, a palavra Apocalipse significa revelação. É um livro de gênero literário revelacional, né? Nós temos aqui um texto rico em escatologia, né? Ou seja, que traz informações e revelações sobre o fim dos tempos. E aqui no livro do Apocalipse, que foi escrito no último século da era cristã, por volta do ano 90 até 96 depois de Cristo, escrito também pelo evangelista João, nós temos aqui neste livro a revelação do Cristo glorificado, a revelação das coisas passadas, a revelação das coisas em relação à igreja. Nós temos assuntos como o arrebatamento da igreja, o tribunal de Cristo, as entregas dos galardões, as bodas do Cordeiro. Nós temos aqui textos falando sobre a grande tribulação, né, na terra, o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, a implantação do milênio na terra, né, o período milenial, e por fim o juízo final e a eternidade
daqueles que são justos e daqueles que foram ímpios, né? Cada um seguindo aí um rumo diferente. Então, no livro do Apocalipse, mediante todo esse conteúdo que está exposto ali, nós podemos dizer que o mundo viverá o maior e o último avivamento da história por meio da intervenção divina na história da humanidade. Intervenção final, esta que dará destino aos justos e aos ímpios. Nós percebemos aqui que todo o Novo Testamento pode trazer uma abordagem sobre o tema do avivamento, mostrando que nós precisamos desejar ardentemente viver uma vida avivada diante de Deus para ser cheios do Espírito Santo, através dos dons espirituais, assim como também através do fruto do Espírito, mostrando que nós somos verdadeiros crentes em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, dá um like aí no vídeo, se inscreva no canal e até a próxima aula.